O diabo não tem problema em dar dinheiro para as pessoas. Não é só Deus que prospera as pessoas. O diabo também dá dinheiro para elas. Não é uma prosperidade, mas é dinheiro. Porque essa foi a proposta que o rei de Sodoma fez para Abraão. Falou o seguinte: não fica com dinheiro, me dá as pessoas. O diabo, ele fica o tempo inteiro fazendo esse tipo de proposta para as pessoas. O que ele fala? Não, eu te enriqueço, só você viver em função do dinheiro. Me dá a sua família, me dá seu casamento, me dá seus filhos. Você entendeu a proposta do diabo? Sim ou não? É isso que o diabo faz. Você pode, eu te dou muito dinheiro, apenas despreze o seu casamento, apenas despreze os seus filhos, apenas não dê moral para os seus amigos. Você não precisa ter um ministério, você não precisa ir na igreja, você está rico, você não depende de ninguém, nem do pastor, nem de ninguém, nem de Deus. Essa é a proposta do diabo, e tem crente caindo nisso. Não, pastor, o que eu faço? Meu irmão, abre os seus olhos. Essa foi a proposta que o rei de Sodoma fez para Abraão. Verso 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor. A quem? Não é o rei de Sodoma, não. E o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O que ele estava dizendo? Eu levanto as mãos para aquele que é dono de tudo. A este eu sirvo. É nele que eu creio. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália. Sabe por que Abraão não quis? Porque ele sabia a procedência daqueles bens. Ele sabia que aqueles bens de Sodoma, aquele povo era um povo imoral. Nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Rubens, eu enriqueci a Abraão. Não quero nada seu. Sei que fonte, da onde que vem esse dinheiro, eu sei da onde que vem isso aí. E olha que Abraão teria ter direito, porque era o despojo. Ele foi lá, ele ganhou a guerra, mas ele abriu mão. Era um dinheiro de procedência duvidosa. Com essas coisas não há negócio. Meu irmão, nós precisamos ser santos. Essa área da sua vida tem que ser consagrada, ela tem que ser separada. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Falou o seguinte: os reis que foram comigo, você pode passar o dinheiro para eles, eu não quero, para que ninguém diga: eu enriqueci Abraão. Estão entendendo isso? Por que você tem medo? Por que você está com medo de fazer a coisa certa, de santificar o seu negócio, de não usar as artimanhas do diabo, de coisas duvidosas que você talvez está plantando, e trazendo dúvida até mesmo para crente? Crente pode fazer isso? Crente pode vender esse tipo de coisa? Crente pode trabalhar desse jeito? Mas é claro que não pode. Você precisa de fé. O que eu estou falando aqui hoje é: você precisa de fé. Comece tirando da sua empresa tudo aquilo, meu irmão, que é amuleto, que não tem valor para Deus, e confie. Pastor, você garante? A palavra de Deus garante. Abraão ficou riquíssimo. Ele não ficou rico não, era riquíssimo. Riquíssimo. Amém? Riquíssimo. Mas a proposta sempre é essa: não, o dinheiro eu te dou, me dá as pessoas. O dinheiro eu te dou, me dá seu casamento. Quantas pessoas hoje estão ricas, ficaram milionárias, mas perderam o casamento? Você acha que vale a pena você ficar milionário e perder seu casamento? Eu sei que pessoas perdem o casamento, às vezes reconstrói, né? Eu sei disso. E que na maioria das vezes, ou muitas vezes, não tem nada a ver com dinheiro. Mas tem pessoas perdendo o casamento por causa disso, por causa de dinheiro. Isso é muito ruim. Segundo exemplo que eu vou te dar, está aqui em Josué capítulo 7, versículo 1. Deixa eu ler para você esse texto. Josué capítulo 7, verso 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi,
filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Você vê, Deus tinha falado, a primeira cidade que vocês conquistarem, ela é minha, não toque. Vocês vão poder tirar o ouro, a prata e o ferro, para o templo, para a minha casa. Mas pessoalmente vocês não podem tomar nada do despojo de Ai, ou de Jericó. É minha. Então não toquem nada para vocês. Mas uma pessoa foi lá e tocou. Mas a palavra diz que o juízo de Deus veio sobre o povo. Parece que não dá para entender por que o juízo não veio só sobre a casa daquele homem, Acã. Mas todo Israel sofreu. Então uma decisão errada compromete sua família. Vamos lá, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam 1, 2 ou 3 mil. Meu celular está tocando aqui uma música. Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Para até aqui. Então o que aconteceu aqui? Eu vou ter que resumir aqui para a gente ganhar tempo. O que aconteceu foi que um homem chamado Acã pegou uma capa e alguns outros utensílios e escondeu para ele, e ficou segurando. E aí quando Israel, que já tinha derrotado a cidade de Jericó, foi lutar contra Ai, que tinha poucas pessoas, eles perderam. Israel perdeu a batalha. E aí Josué foi orar, falou: Deus, o Senhor prometeu. Porque a Bíblia diz que o coração do povo ficou com medo quando eles perderam a batalha em Ai, que era uma cidade pequena. E aí ele falou: o que está acontecendo aqui? O Senhor prometeu que nós íamos conquistar todas essas nações, mas perdemos. Agora vai para o versículo 11. Vamos ver a causa aqui do que aconteceu. Versos 11 e 12. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Então aqui Deus explica qual foi o motivo da derrota. Falou: alguém prevaricou, alguém roubou, alguém foi lá e pegou de coisas condenadas. O ouro em si, ele não é condenado, mas a forma como ele pegou aquilo, aquela capa, o ouro e outras coisas, se tornou condenável. E aí então ele foi por esse motivo. E aí lançaram sorte e caíram sobre a família de Acã. Deixa eu ver o que significa Acã aí, se alguém puder me ajudar. Mas eu sei que é algo ruim. Deixa eu ver aqui. Se alguém achar primeiro aí, me ajuda. Deixa eu ver o que significa a palavra Acã. Não estou conseguindo abrir aqui. Se alguém puder achar para mim, vê no original. Então aqui Acã, ele peca, ele leva uma capa para dentro da sua casa. E o que aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa matar Acã. Se você não matar Acã, você não vai prosperar. O que aconteceu foi muito duro. Acã, em toda a família, teve que morrer. Aos nossos olhos parece duro isso, mas tem coisas que se você não matar, você não avança.
Tem coisas que se você não matar, você não prospera. Você precisa matar Acã. Fala para o seu irmão, você precisa matar Acã. Mate Acã. Mas por que as pessoas preservam? Porque elas acham, não, mas isso aqui eu posso fazer. Isso aqui é lícito. Isso aqui não tem problema. Meu irmão, nós não podemos ser assim. Nós precisamos manifestar a santidade de Deus nessa área da nossa vida. Provérbios capítulo 11, versículo 28. E Acã morre aqui. Não vou terminar aqui para a gente ganhar tempo. Provérbios 11, 28. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem vai prosperar? Os honestos. Honestos. Isaías 1,19, na RA: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós vimos isso aqui ontem. Salmos 112, 5 a 7, NVI: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus... Com quê? Honestidade? Com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Então aqui você vê que Abraão não quis se contaminar com as riquezas de Sodoma. Você vê também aqui que houve um problema em Israel, porque Acã escondeu uma capa. Mas tem um texto no Novo Testamento, Atos capítulo 5, deixa eu ler esse texto aqui com você. Atos capítulo 5, versículo 1. É um texto que está no Novo Testamento, que você pode questionar, mas isso aí está tudo no Antigo Testamento, então não vale. Vale. Nós precisamos entender que tem coisas que foram até a cruz, tem coisas que pararam na cruz, tem coisas que passaram, tem princípios que nós estamos vivendo hoje, que eram vividos no Antigo Testamento, que não mudou. Outras coisas realmente mudaram. Mas olha só: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Presta atenção aqui. O ponto aqui não foi porque ele deu sua parte da propriedade. Não é problema disso. Não foi esse o problema. O problema aqui não foi porque ele não deu tudo. O problema foi que ele deu parte fingindo que estava dando tudo. E aí eu entro naqueles irmãos que dão parte somente do dízimo. Isso é perigoso. Porque aqui o que eles queriam era aparecer. Eu quero demonstrar que eu tenho o mesmo coração dos outros que estão entregando tudo. Eu quero mostrar uma falsa fé. Quero demonstrar que eu sou alguém espiritual. Então eu vou lá, vou reter parte do campo, vou entregar o restante e falar que eu dei tudo. Mas ele estava confiando no que tinha sobrado, no que ele tinha ficado com ele. E poderia ter ficado, foi o que Pedro falou: olha, o campo sempre foi seu, era lícito. E você vendeu o campo, você podia ter ficado com tudo para você, também era lícito. Agora, não era lícito você falar que deu tudo, deixar o diabo encher o seu coração, sendo que na verdade você não deu tudo. Sabe que tem irmãos que eles dão parte do dízimo. Parte do dízimo. O que é mais grave do que não dar o dízimo. Mais grave. Por quê? Porque você está tentando passar uma falsa espiritualidade. Estão entendendo como isso é grave? Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ok?
Morreu. E a mulher dele, que estava sendo conivente com ele, morreu também. Estão vendo como isso é grave? Ou você é dizimista, não tem como ser meio dizimista. Você só cinquimista. Não sou dizimista, sou cinquimista a partir de agora. Os irmãos, eles têm uma criatividade. E eles pensam que pode enganar a Deus. Você pode enganar a tesouraria, não a Deus. Estão entendendo, irmãos? Os irmãos são criativos, eles pensam que estão levando vantagem com Deus. Eu não sei por que eles acham que 5%, ou sei lá, uma parte, vai, na verdade, agradar a Deus. Agora, prosperidade é fruto de fidelidade. Lucas capítulo 16, verso 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Sabe de uma coisa? Prosperidade é uma decisão. Você precisa decidir quem você é. Você precisa tomar uma decisão. Primeiro, você tem que saber quem Deus é. Você precisa confiar nele. Mas você precisa saber quem você é, quem você quer ser. Você pode ficar aqui numa postura em que todo mundo tem que te ajudar. Eu me lembro de uma irmã, lá em São Luís de Montes Belos. Ela dava muito testemunho. Às vezes, por algum motivo, o pastor chamava ela para dar um testemunho. E ela trabalhava lavando roupas. O pastor chamava ela para contar o testemunho dela. Irmã Almira. Eu fui líder de GF, né, grupo familiar, na casa dela, lá na Vila Quininha. E ela era uma mulher enferma, ela ficava muito enferma. E a igreja ajudava ela sempre com cesta básica, pagando energia. Sempre alguém estava indo lá ajudar ela e tudo. Mas teve um dia que ela decidiu mudar aquela realidade. Ela falou assim: a partir de hoje a igreja não me ajuda mais, eu vou ajudar a igreja. A partir de hoje isso vai mudar. E ela enferma, só ficava na cama. Ela levantou, meu irmão, encarou. E ela virou uma lavadeira de roupa. Não sei se é assim que fala. Pegava roupa para lavar. E ela prosperou lavando roupa. Aí o pastor chamava ela para dar o testemunho lá. E ela começava a falar: olha, eu estava lá enferma e a igreja me ajudava, mas hoje eu dou o meu dízimo, eu que ajudo a igreja, eu que ajudo as pessoas. Ela comprou uma casa própria e comprou um carro. Era um carro muito simples mesmo. Era um Corcel, aqueles Corcel 2. Mas isso foi em 98, né? Em Corcel 2 ainda valia muita coisa, talvez até vale mais hoje, não sei. Ela tinha, mesmo não sabendo dirigir, mas ela tinha uma casa e um carro. E o pastor Hebe sempre chamava ela para dar testemunho. Um dia ela decidiu quem ela queria ser. Mas tem pessoas que elas têm uma visão ideológica que é totalmente diferente da visão da Bíblia. Tem pessoas que têm uma visão de que todo mundo tem que ajudar ela. Olha, as pessoas não têm obrigação de fazer isso, a menos que seja o seu filho, alguém ali, um parente seu, tudo. Pastor, e como igreja não temos que fazer isso? Temos. A Bíblia fala que nós temos que ajudar os da família da fé. Mas o que eu estou falando é, você precisa tomar uma decisão. Você quer ser o que é ajudado ou o que ajuda? Você quer ser o que recebe ou você quer ser o que tem para dar? Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. É melhor você estar na posição de dar do que de receber. Lembra aqui do que o pastor contou, que ele faz lá uma sala VIP? Ele não contou aqui, mas na sala VIP ele cobra R$1.000. Ele fez uma sala VIP e cobrou R$1.000. Aí pessoas pagam R$1.000, entram na sala VIP e não comem nada. Ou você não vai comer? Não, não, pastor, eu quero ficar com o senhor aqui, eu não estou com fome não, depois eu como. Você entendeu a mentalidade, a diferença? Quem você quer ser? Você quer ser o que abençoa? Porque a Bíblia diz que esse é o melhor. É melhor dar do que receber. Estar na posição de dar é muito melhor. Você poder abençoar pessoas. Meu irmão, nós precisamos ter um coração fiel e generoso. E ter um coração fiel e generoso não é só você trazer o dízimo aqui, não. Vou levar o dízimo lá porque é o que a igreja fala que tem que fazer. Não é não. Coração generoso, ele vai muito além disso. Você vai no restaurante, você paga para as pessoas. Nossa, cadê um amém? Eu lembro um dia, nós tínhamos um grupo, eu não sei, talvez alguém aqui estava junto. Nós estávamos, eu acho que era uma pizzaria. A gente foi comer, eram umas 6 pessoas. E aí a gente decidiu pagar a conta de alguém que estava lá, mas sem que ela soubesse que era a gente. Porque a gente queria ver qual era a reação. As pessoas não sabem receber. E aí, nós queremos pagar a conta, nós juntamos lá.
nós queremos pagar a conta daquele casal lá, mas você não vai falar que foi a gente. Tá bom. Nós juntamos os 6, pagamos a conta de um casal, ficamos só observando. Aí o cara pediu a conta, a gente esperou, claro, né? Esperamos lá. Aí, pediu a conta para o garçom falou, sua conta está paga. Minha conta está paga, mas como assim? Não, sua conta está paga, teve alguém aqui que pagou para você. Ele falou, não, como assim? Alguém aqui pagou para mim, quem é? Eles falaram que não pode revelar quem eles são. A reação é muito legal, porque tem gente que não sabe receber, né? Não é verdade? Quem não sabe receber, não sabe dar também. Nós também precisamos aprender a receber, amém? Mas foi a reação assim, irmãos, é muito legal. Nós temos que fazer isso mais vezes, mas não é só isso. Você precisa ter inspiração do Espírito para ajudar a pessoa. Você chegou aqui dentro, nossa, aquele irmão é uma bênção, vou dar uma oferta para ele. Ô irmão, vou te dar um sapato. Irmão, vou te dar um relógio. Irmão, vou te dar um carro. Você não crê não? Você não crê não? Já teve irmão aqui que deu carro para outro irmão. Já teve irmão aqui que deu um carro. Irmão, vou te dar um carro. Você não ficou sabendo que ele é um irmão muito discreto, mas já deu carro para outro irmão aqui. Já teve essa situação, pelo menos um aqui eu sei. Se teve mais aqui não estou lembrando, mas uma eu sei que teve. Nós precisamos andar nesse nível. Que fidelidade não é só você trazer o seu dízimo aqui, não. É como o pastor falou ontem, você vai pagar as contas da viagem de férias para toda a sua família. O seu pai, para a sua mãe, talvez nunca teve condição de fazer isso. Você já parou para pensar o que uma mãe passa para criar um filho? Meu irmão rapaz, o filho que não honra uma mãe, o pai também, mas a mãe tem que ser mais. Os pais concordam comigo? Eu acho que não concordam muito não. O que a mãe passa para criar um filho, se o filho depois não for leal a essa mãe, meu irmão, é por isso que Deus, a primeira promessa de Deus para nós é honrar pai e mãe. Honrar sua mãe, levar sua mãe para a praia, levar seu pai também, leva seu pai também para a praia. Leva seu pai também. Ele estava lá trabalhando, a sua mãe estava cuidando de você, mas seu pai estava trabalhando. Ah, bonito o seu relógio, toma, fica para você. É assim que nós temos que caminhar, deixa fluir, meu irmão. Deixa fluir, deixa Deus te usar. Eu estou falando de um nível que nós precisamos experimentar que é diferente. Não é uma questão de você trazer seu dízimo aqui ou sua oferta de primícias. É um coração generoso, porque um coração generoso, ele abençoa. Tem lugar que eu vou que as pessoas me conhecem, que eu faço compras, porque eu gosto de abençoar aquelas pessoas. Eles estão ali me servindo, eu vou lá e abençoo a vida delas. E aí toda vez elas querem me servir de novo, porque elas sabem que eu sou um abençoador. É tão bom você estar nessa posição, sim ou não? Por que você não é essa pessoa também? Ser fiel é em tudo, é em tudo. As ideologias dizem, não, quem tem muito tem que dar para quem tem pouco. Mas a Bíblia está mostrando o seguinte, se quem tem pouco não foi fiel, tira dele e dá para quem tem mais. Bíblia, palavra de Deus. Isso não significa que estamos isentos de ajudar os nossos irmãos, ok? Não estamos. A palavra diz que nós temos que ajudar, especialmente os da família da fé. Está escrito. É uma responsabilidade nossa, sua e minha, como igreja, ajudar sim. Mas o que eu quero dizer é que você não deveria ser essa pessoa. Você deveria estar do outro lado, como a irmã Almira lá de São Luís de Montes Belos. Eu é que vou ter para dar e abençoar a igreja. Marcos capítulo 12, versículo 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Você já viu o nível que essa mulher caminhou? Ela era rica? Sim ou não? Aqui está dizendo que ela deu todo o seu sustento. Às vezes nós falamos, eu dei tudo, mas na verdade você não deu tudo. Você tem uma casa, você tem imóvel, mas aqui está falando que ela deu todo o sustento dela. Sabe o que é interessante? Deus não tem dó de você. Ah, eu não tenho nada para dar. Deus não está com dó de você, não. Não.
Tá não, pastor? Não, não tá. Por que Jesus não impediu a mulher de dar? Opa, opa, opa! Você não precisa dar. Você só tem isso, dá licença. Deixa os ricos é que vão dar. Jesus fez isso. Por que Jesus não impediu a mulher de dar? Por quê? E por que você pensa que é porque você não tem, que você é pobre, ou que você se compara com outra pessoa dentro da igreja, que você não tem que dar, você tem que receber? Essa não foi a postura da viúva pobre. E Jesus disse, ela deu mais do que todos, porque era tudo que ela tinha. E ele falou, olha, pessoas trouxeram grandes riquezas aqui, porque todos eles ofertaram, verso 44, do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus não disse que a responsabilidade de ofertar era dos ricos. Ele não impediu ela de ofertar, mesmo sabendo que era tudo que ela possuía. Quem é fiel, meu irmão, ele não olha a classe social, porque ele é crente, ele acredita que Deus vai tirar ela daquela situação. Agora, claro, tem pessoas que elas acabam trazendo uma oferta que não revela generosidade, mas o contrário. Com isso nós temos que tomar cuidado também. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 1. 1 Crônicas 29, 1. Deixa eu ler esse texto aqui sobre a vida de Davi. É 29, 1. Às vezes lá atrás os irmãos não conseguem ouvir direito por causa do nosso som aqui, tá, irmãos? Por isso que às vezes eles colocam a referência errada. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho único, a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Quem pode dizer amém? E ainda porque amo a casa de meu Deus. Isso aqui é uma chave. Se ama a casa de Deus, sim ou não? Então você se preocupa com a limpeza dessa igreja. Então você se preocupa se aqui está tudo arrumado. Tem irmãos que eu percebo aqui, que eles são muito detalhistas com o prédio da igreja. Pode parecer que ele é materialista. Não. São irmãos que eles estão preocupados com coisas do prédio. Eu acho isso bonito. Se uma placa está fora do lugar, se uma coisa está fora do lugar, se uma coisa não está com excelência, quando a gente faz alguma coisa que ele não gosta, ele questiona, mas ele faz isso porque ele ama a obra de Deus. E amar a obra de Deus, ela tem dois aspectos nesse ponto aqui. É o lugar onde nós estamos, porque a presença de Deus vem aqui. Não é a mesma coisa você ficar em casa assistindo a palavra. Deus está, a palavra diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos, o nome dele ali, ele estaria. A presença de Deus está aqui. Quando você assiste uma palavra em casa, não tem a mesma unção. Você não está em concordância com os seus irmãos. Existe uma promessa de Deus na Bíblia que é para quando concordamos. Porque a Bíblia diz que quando concordamos sobre qualquer coisa, terá sido feito. Mas veja bem, nós precisamos nos preocupar com esse lugar. Esse aqui é o lugar que nós estamos, que o Senhor nos deu. Nós temos que preocupar se alguma coisa está fora do lugar. Você chegou a ter alguma coisa fora do lugar? Vai lá, arruma. Tem essa postura, isso é fidelidade. Isso é amar a casa de Deus também. O amar a casa de Deus é se preocupar sim com a forma que a cadeira está, se está posicionada certa, se não está. E ao mesmo tempo com os irmãos, e nunca desprezar os irmãos, que é a parte, com certeza, mais importante. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus. Olha o que Davi fez, deu tudo. Afora tudo quanto preparei para o santuário. Aí aqui começa a falar, né? Vai para o verso 15 agora, que fala o que ele deu.
Porque somos estranhos de... Verso 14, volta um pouco ainda. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. O que Davi fez, pessoal? Todos vocês, líderes, que se mover voluntariamente, traga uma oferta para construir o templo. Existia uma condição para trazer uma oferta: tinha que ser voluntário, não era por obrigação. Mas a oferta que os líderes deram foi altíssima, foi tão alta que a Bíblia diz que isso alegrou o coração do povo. Por quê? Porque viu que o coração daqueles líderes não estava no dinheiro. Porque somos estranhos. Volta no 14 ainda. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. Amém? Tudo que você tem vem de Deus, e das tuas mãos te damos. Verso 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Olha, esse prédio que nós construímos é um testemunho visível do poder de Deus. O princípio da oferta de Davi é que tudo vinha de Deus. Deveria ser o nosso também, né? Meu irmão, pessoas que amam a casa de Deus, elas prosperam. Sabe? Tem irmãos que chegam em mim: o que está precisando, pastor, aqui? Eu me alegro com esses irmãos. Então eu vou dar isso. Pastor, o que está precisando? Me alegro com esses irmãos. Eles estão preocupados. Pastor, mas ele está preocupado em dar um ar-condicionado, essas coisas? É, mas isso revela um coração. Poderia ficar para ele. Um ar-condicionado desse aí, 10, 12 mil. Poderia ter ficado para ele, poderia ter feito uma viagem para o Nordeste com a família. Poderia ter feito outra coisa, comprado uma lava-louça para casa, sei lá. Trocado os móveis. Mas não, pastor, o que está precisando? Está precisando disso. Tá bom, pode ir lá comprar que eu vou pagar. Nós precisamos ter esse coração, sabia? Não só aqui, mas também com o irmão. Irmão, o que você está precisando? Estou precisando de um carro. Então toma aqui. É difícil crer nisso, não é? Mas quem sabe nós não vamos andar nesse nível. Tem poucas pessoas dizendo amém nisso aí. Você não crê? É difícil de crer. Para a gente encerrar essa parte aqui, 2 Coríntios 8, versículos 1. Vamos ler até o 5. 2 Coríntios 8. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Não. 2 Coríntios capítulo 8, verso 1. Verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar e dar assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Volta lá no verso 1. A primeira coisa que nós devemos dar, essa oferta de primícias, a primeira coisa é fazer com graça. Você tem que dar com graça. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram uma igreja ali da região onde hoje é a Grécia, era uma região muito pobre. Paulo, ele estava tentando ir para um lugar, e Deus mandou que ele fosse, ele teve uma visão, de que um homem pedia para que ele viesse para a Macedônia. E ele foi para essa região da Macedônia, que é Tessalônica, Colosso, aquela região ali, era uma região muito pobre, muito pobre.
Só que ele estava levantando na igreja de Corinto, que já era uma igreja rica, outras igrejas, ele já estava levantando uma oferta para a igreja perseguida de Jerusalém. E ele não levantou uma oferta entre os macedônios, porque eles eram extremamente pobres. Só que os macedônios, a Bíblia diz que eles pediram com muito rogos, para que pudessem participar daquela oferta. E a primeira forma que eles fizeram, a Bíblia diz aqui que foi com graça. Olha só, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, primeira forma de dar, com graça. Verso 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Preste atenção. Segunda coisa, querer dar. A oferta de primícias, ela não pode ser forçada. Ah, vocês estão falando só nisso? Esquece. Ela tem que ser voluntária. Até para você não voltar atrás na oferta que você dá. Tem gente que empolga, dá a oferta e volta atrás. Ano passado teve um irmão que voltou atrás numa oferta. Ele deu parte dessa oferta, mas voltou atrás na outra. E a gente contava com ela. Era uma oferta alta. A gente contava com ela para pagar o som. Mas ela não veio. Mas o dinheiro para pagar o som veio. Você entendeu? É porque não importa qual a fonte que Deus vai usar. Ele vai usar alguém. Mas quando eu fiquei sabendo que a gente não ia ter aquela oferta, realmente meu coração se abateu. Estava confiante, porque o som foi muito caro. Muito caro. E aquela oferta, ela seria importante. Ainda que a parte que ele deu uma parte da oferta e nos abençoou. E eu sou uma pessoa nobre. Você falou que deu e depois você voltou atrás, você pode ter certeza, cobrar eu não vou. Eu não preciso disso. Eu nunca cobrei uma oferta de primícia de ninguém. Eu só acho que se você fez um compromisso com Deus, você deveria cumprir. Mas mesmo aquele irmão não dando aquela outra parte, a parte que ele deu nos abençoou. Nos abençoou, abençoou muito a nossa igreja. E mesmo ele deixou de dar uma parte grande, mas a parte que ele deu nos abençoou tremendamente. Você ficou mal com isso? Não, eu fiquei realmente preocupado. Mas quando você der, a primeira coisa é querer dar. E a segunda coisa é querer dar. E a terceira coisa é fazer com alegria. Como está escrito aqui, eles não só quiseram dar, mas eles quiseram fazer com alegria. E no verso 5, a forma que você tem que fazer. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo. Não é só a questão de você colocar sua oferta, é o seu coração também. Você tem um ministério nessa igreja, então louve a Deus. Isso vai ter desdobramento por toda a eternidade. Entendeu? Não é só entregar o seu dinheiro, entregue seu tempo também. Nós precisamos de pessoas aqui que queiram liderar a célula, que queiram abrir sua casa para ter uma célula, que queiram tocar aqui, que queiram cantar aqui, que queiram... Irmãos, tem um ministério aqui, nós precisamos. Porque a palavra diz que eles não deram só o dinheiro, primeiro eles deram a si mesmo. Alguns acreditam até que eles se venderam para o mercado de escravos. Eu não sei se foi isso, mas eu interpreto que aqui eles se deram ao ministério. Eles se deram ao ministério, além disso eles deram com muita abundância. Foi uma oferta que surpreendeu Paulo, diante de tanta pobreza que ele viu naquele lugar. Então essa oferta de primícia que nós vamos escolher agora, tem que ser dado com graça, você tem que querer dar, tem que ser com alegria, e você tem que colocar também o seu coração. Sabe de uma coisa? Comecei falando sobre isso e vou terminar também. A necessidade da igreja, ela é uma grande oportunidade pessoal de nós prosperarmos. É uma desculpa de Deus para te abençoar. Você está fazendo isso porque você quer o dinheiro da oferta. Olha, o dinheiro vai vir. Deus usou a semana de primícias, talvez não queira usar mais, mas que vai vir, vai. Você entende? De um jeito ou de outro virá. Quando o povo hebreu ia ser morto, eles estavam cativos no Império Persa, e Mordecai, um grande homem de Deus, mandou avisar para Esther: Esther, tem um decreto, para tal dia todos os judeus vão ser assassinados, é melhor você intervir. Esther era uma rainha judia, e ela mandou um recado para Mordecai. Já tem, não sei se era 30 dias, quanto tempo lá? 6 meses, eu não lembro, que o rei não me chama para entrar,
eu não posso entrar, porque senão eu posso morrer. Essa foi a mensagem de Esther, ela teve medo. Mordecai mandou avisar para ela, falou: olha Esther, deixa eu te falar uma coisa, se você não interceder, Deus vai levantar outra pessoa, e vai nos livrar, mas você vai perecer, não pense que só você será salvo, você vai perecer. Essa palavra, ela diz muito, porque tem pessoas que elas não creem, elas vão reter, mas não importa, o dinheiro já foi liberado, amém? E algumas pessoas serão usadas para isso, tomara que seja a maioria, para que todos sejam abençoados, mas algumas pessoas serão usadas para isso, mas nós nem precisamos de muitas pessoas, nós precisamos de uma pessoa só, talvez é um, não pastor, é isso, aqui ó, eu mesmo vou pagar tudo isso aí. Irmão, nós nem sabemos, talvez nem é daqui a pessoa que vai chegar e falar assim: não, vou bancar tudo que você precisa para terminar. Se Deus já nos deu 3,5 milhões, irmão, como é que eu não vou crer que Deus vai terminar isso aqui? Os irmãos creem junto comigo? Irmãos, eu estou totalmente em paz com essa oferta de hoje, em paz mesmo, por tudo que foi falado aqui, tudo que foi liberado, e aquilo que Deus também falou comigo, eu estou em paz, amém? Pastor, é muita coisa, para o nosso Deus não é.